Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Norte em Debate, um programa dedicado ali para falar de assuntos relativos aqui ao nosso norte de Minas. Hoje nós recebemos aqui o deputado federal, o delegado Marcelo Freitas, do União Brasil. Vamos falar de muitos assuntos relevantes aqui para a nossa população. Muito obrigado, bem-vindo por participar aqui do nosso programa, deputado. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço a oportunidade de conversar, dialogar com as pessoas. Bom, vamos começar falando, sobre as prioridades, o que tem sido sua pauta, sua demanda em relação às questões aí do norte de Minas e a defesa da população em Brasília, deputado. Bom, 4 têm sido as nossas principais prioridades. São prioridades com as quais nós estamos lidando com muito tempo e buscando recursos. Então, a primeira delas é a saúde. Se você observar, nós temos sido historicamente o maior doador da história do norte de Minas, especialmente a saúde, com nossas emendas parlamentares. A segunda é a educação. É uma pauta que nós temos brigado muito, especialmente junto ao governo do estado de Minas Gerais, onde nós temos alocado recursos nas escolas estaduais e nas escolas municipais, sejam recursos destinados ao transporte escolar e recursos destinados à melhoria da qualidade de vida dos alunos, com ar-condicionado em sala de aula, novos mobiliários, enfim. A terceira pauta é a pauta da segurança pública, uma pauta da qual eu sou originário e eu não posso abandonar em hipótese alguma, especificamente porque a população brasileira tem considerado hoje a segurança pública o seu principal problema com o aumento das facções ou organizações criminosas. E a quarta pauta é uma pauta que eu reputo extremamente relevante, é uma pauta que impacta diretamente o norte de Minas, que é a pauta da geração de emprego e renda. E nessa quarta pauta, especificamente, nós vamos pegar o orçamento de Montes Claros, que subiu de R$1 bilhão para 3 bilhões e meio de reais, isso fruto, obviamente, graças à expansão das indústrias farmacêuticas, nós trabalhamos muito para isso, e, obviamente, a geração de emprego e renda, ou seja, se eu gero emprego e renda, eu gero um crescimento econômico, gero mais riqueza para todo mundo. Aliás, um debate muito importante a respeito aí da qualificação, do emprego e renda, as oportunidades estão aí, mas as pessoas, às vezes, não estão preparadas, para atenderem ali aquela mão de obra específica. Qual que é a visão do senhor a respeito disso? É possível criar um sistema para qualificar melhor as pessoas? O que pode ser feito em relação à questão da política? É uma excelente pergunta, Rafa. Essa discussão ela tem sido feita nacionalmente. Para que você tenha uma dimensão da importância disso, por exemplo, o Estado de São Paulo iniciou uma política de ofertar vários cursos profissionalizantes para as pessoas. A quantidade de cursos ofertados era sempre superior à demanda. Por quê? Porque as pessoas não estão procurando se qualificar. Especificamente no norte de Minas, com ênfase em Montes Claros, nós temos a nossa Universidade Estadual de Montes Claros, que tem ofertado, por exemplo, o curso de farmácia. Nós temos hoje o segundo maior polo farmacêutico da América Latina e seremos o maior da América Latina, quiçá do mundo. Essa é a perspectiva que a gente tem. Com isso, obviamente, a demanda farmacêutica tem ampliado cada vez mais. Nós temos importado mão de obra, ou seja, trazendo mão de obra de fora para Montes Claros, quando nós poderíamos produzir essa mão de obra aqui e ofertar com qualidade para a indústria farmacêutica. Então eu compreendo que Montes Claros, sendo um polo universitário, é perfeitamente possível que a gente forneça a mão de obra qualificada para poder atender todas essas demandas. Mas é importante que as pessoas, aqueles que nos veem nesse momento, também compreendam da importância delas mesmas se qualificarem e não ficarem atrás, como historicamente ocorre no norte de Minas, apenas de benefícios sociais, sem buscarem se qualificar para ingressar no mercado formal de trabalho, que eu penso que é a essência de toda e qualquer nação minimamente evoluída. Vamos falar desse assunto mais para frente também, mas queria já começar aqui, esquentar um pouquinho nosso debate, falar sobre a relação com o governo federal e a cidade de Montes Claros, região do norte de Minas. Como é que o senhor avalia, uma vez que você, como deputado, esteve à frente do seu mandato na época do ex-presidente Jair Bolsonaro e atualmente com o Luiz Inácio Lula da Silva, presidente? Como é que é a sua visão? A nossa posição com relação ao governo federal é de absoluta independência. Nós temos votado favoravelmente aquelas pautas que de fato interessam ao nosso país. E naquilo que se refere a pautas de natureza ideológica, o meu posicionamento é evidentemente mais voltado à direita do nosso país, contrário ao pensamento da esquerda. Então, em pautas ideológicas, por exemplo, como aborto, como liberação das drogas, nós temos votado totalmente contrário às propostas do governo federal, porque entendemos com certa clareza que são as pautas de costumes que nós temos defendido, com as quais nós temos muita afinidade. Então, nesse sentido, nossa postura de absoluta independência
independência com o governo federal, buscando, com essa postura, dada a envergadura do nosso partido, que é um dos maiores partidos, e com a federação, hoje, União Progressista, a maior quantidade de deputados do país, nós temos feito um trabalho bem objetivo, buscando alocar recursos para o norte de Minas Gerais, com ênfase para a nossa cidade de Montes Claros. Então, temos conseguido trazer os recursos para a nossa região. Ou seja, de forma independente, democrática, essas emendas, esses recursos estão chegando, né? De forma independente, democrática, esses recursos estão chegando, até porque essa é a nossa forma de agir, dialogando com todos os atores possíveis, buscando, acima de tudo, executar a política pública onde as pessoas vivem. Para se ter uma dimensão, Rafa, e aqui muito rapidamente, o orçamento público federal ficou na casa dos 6,5 trilhões de reais. Como membro titular da Comissão Mista de Orçamento, a gente tem que buscar trazer os recursos para a nossa região. Por que isso? Porque apenas 25% do orçamento de 6,5 trilhões de reais são destinados aos municípios. Isso dificulta com que o recurso chegue na ponta. Daí a importância de um deputado atuante para poder buscar trazer os recursos especialmente para os municípios, porque senão falta recurso para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para a infraestrutura. E é isso que nós temos buscado fazer no governo federal e no governo estadual, sempre dialogando com quem quer que seja. Falamos aqui das suas prioridades, né, em relação à questão de emendas, projetos. Agora, quais são os maiores desafios aí em relação às questões do norte de Minas? Bom, um desafio enorme, a geração de emprego e renda. Eu percebo com certa clareza que as pessoas não têm se qualificado, precisam se qualificar um pouco mais, e é isso que vai permitir com que essas pessoas saiam, por exemplo, dos benefícios assistenciais e ingressem no mercado formal de trabalho. Absolutamente nada contra os benefícios assistenciais, mas para quem efetivamente precisa. Quem tendo condição de trabalhar, condição de produzir, deve efetivamente ingressar no mercado formal de trabalho, e acho que isso é essencial para que a gente consiga mover a economia do nosso país. Para se ter uma dimensão, por exemplo, os setores de telefonia, os setores de supermercado, os setores de farmácia, os setores de padaria estão precisando de mão de obra e não conseguem encontrar mão de obra para poder suprir essa demanda que a cada dia cresce mais para poder atender aos interesses da sociedade. Nós temos também uma demanda da segurança pública. No norte de Minas, por exemplo, em Montes Claros, nós temos aqui um programa excepcional, que é o programa de monitoração de toda a cidade de Montes Claros, com reconhecimento facial, reconhecimento de placas, e vamos estender isso para toda a zona rural. Isso é essencial para a gente poder aumentar a percepção de segurança pública e, evidentemente, combater o crime onde quer que ele ocorra. Nós temos aí o enfrentamento da educação. Graças a Deus, Montes Claros recebeu o selo ouro de Educação Nacional, concedido pelo Ministério da Educação. Isso demonstra que os investimentos têm sido efetivos e que as pessoas têm conseguido se alfabetizar cada vez mais, o que é um ponto positivo. Nós temos que sair simplesmente da alfabetização para ingressar na formação profissional dessas pessoas, permitindo, repito, que elas possam ingressar no mercado de trabalho. E temos um desafio gigantesco, e aí eu falo com muito orgulho, tenho sido o maior doador para os hospitais filantrópicos de Montes Claros e região e também para os fundos municipais de saúde de nossas cidades do norte de Minas Gerais, para que eles possam buscar atender a política pública de saúde com efetividade, seja atender as pessoas na atenção primária, seja na média e na alta complexidade, com os recursos necessários para que as pessoas sejam atendidas com respeito e carinho. Bom, a gente tem escutado muito que você é recordista nas emendas da nossa região. Como é que funciona essa captação aí das demandas da população? É um trabalho contínuo, ouvindo prefeitos, vereadores? Como é que é essa relação com a região do norte de Minas para que esse recurso chegue de fato na ponta? Essa é uma excelente pergunta, Rafa. Na verdade, aquelas pessoas que nos veem poderão ter, nesse momento, uma aula sobre emendas parlamentares. Hoje nós temos aquelas emendas que a gente chama emendas de comissão, que são as comissões de orçamento que realmente entregam os recursos. Nós temos a emenda impositiva individual, as emendas de bancada, que são as emendas dos estados, e temos aquelas emendas ministerial. E sim, em âmbito de orçamento federal, todos esses recursos podem ser captados e trazidos para as nossas cidades. Então nós olhamos lá, por exemplo, nós estamos precisando de infraestrutura turística, para movimentar o turístico, como é o caso de Grão-Mogol, que está tendo uma festa excepcional agora, Botumirim também tem um trabalho excepcional, aqui Francisco Dumont, Montes Claros, nós temos várias regiões que podem receber esse recurso. Nós observamos essas necessidades, vamos nos respectivos ministérios e buscamos, dentro da nossa aptidão, trazer esses recursos para poder atender as cidades do norte de Minas Gerais, sempre de maneira efetiva. Temos a Comissão de Saúde também, que tem metade do orçamento público destinado hoje à saúde. Para se ter uma dimensão disso, são em Montes Claros, mais de 1,5 bilhão gasto em saúde só no ano passado.
para que as pessoas consigam compreender o gasto que se efetiva com saúde e a necessidade da alocação de recursos de emendas parlamentares, repito, das 4 fontes distintas, para que a gente possa atender a população do norte de Minas Gerais. Muito bom. Entendemos então um pouco como é que funciona a questão das emendas. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre a segurança pública e os assuntos relevantes aí para a nossa população do norte de Minas. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já. Estamos de volta com o Norte em Debate, recebendo o deputado federal, delegado Marcelo Freitas, do União Brasil. Bom, agora nós vamos abordar sobre as questões da segurança pública um pouco mais. O senhor defende leis mais rígidas, né, contra o crime. Quais as mudanças considera urgente? Na verdade, nós temos no Congresso Nacional várias pautas que estão sendo discutidas. Uma das principais que envolve emenda constitucional é a questão da redução da maioridade penal. Nós enfrentamos isso na PEC 18, que cuida da PEC da segurança pública, e hoje eu observo que a maioria da população brasileira ela é favorável à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. A perspectiva é que se essa pauta efetivamente andar no Congresso Nacional, como de fato a gente está buscando fazer com que ande, a redução da maioridade penal deve acontecer para 16 anos. Ou seja, o artigo 228 da Constituição Federal considera inimputáveis aquelas pessoas que tenham 18 anos ou mais. Nós estamos tentando reduzir isso para 16 para poder coincidir exatamente com o período em que a pessoa pode estar apta para escolher seus dirigentes. Então nós entendemos que acima de 16 anos hoje, com acesso à informação, essa pessoa tem condição de ser imputável e responder pelos seus próprios atos. Uma pauta que está ao lado dessa pauta é com relação ao aumento das penas para as facções e organizações criminosas, envolvendo inclusive repercussão no direito internacional, com os Estados Unidos querendo que o Brasil reconheça, por exemplo, o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, a nosso sentir corretamente, porque quem atua contra o Estado Democrático de Direito, como é o caso dessas organizações criminosas, realmente merece ser taxada como terrorista. Nesse sentido, nós temos aumentado substancialmente a pena para organizações criminosas para que a gente possa mostrar para essas pessoas que atuam nas organizações criminosas que o Estado brasileiro tem que agir fortemente para poder combatê-las. Nós temos trabalhado também com o aumento no crime de roubos, especialmente aqueles roubos que impactam a sociedade brasileira, como é o roubo do telefone celular. As pessoas em um dado momento entenderam que isso era insignificante, mas realmente tem impactado na criminalidade violenta. Por quê? Faz um furto ou um roubo ao celular, na sequência vem a receptação disso, e a gente observa que do crime de menor potencial ofensivo, do crime de menor relevância, acaba envolvendo crimes de maiores envergaduras, de maiores relevâncias, gerando uma violência que a todos nós tem assustado. E hoje, essa discussão, repito, da segurança pública é considerado o principal problema de nosso país e nós temos que atuar fortemente, não só no recrudescimento, no endurecimento de penas, mas, acima de tudo, permitindo que as pessoas tenham acesso à educação de qualidade, ao esporte, lazer, para que possam ter a opção de se afastar da criminalidade, especialmente da criminalidade violenta. Sobre essa questão das facções criminosas, a população volta e meia fala algo nesse sentido, uma preocupação de uma intervenção fora Brasil, em um âmbito internacional. Pode ter algum risco em relação a isso, uma vez que essas mudanças poderiam repercutir internacionalmente, deputado? Rafa, essa é uma excelente pergunta e aqui a gente tem que enfrentar com amplitude que é preciso enfrentar. Hoje nós temos 3 produtores de cocaína no mundo: Peru, Bolívia e Colômbia. Os 3 produtores de cocaína no mundo fazem fronteira com o nosso país, com o Brasil. Esses 3 países não produzem insumos químicos. E sem os insumos químicos, a cocaína não se apresenta da maneira como ela se apresenta em todo o mundo civilizado. Por esse motivo, o Brasil ele tem um papel essencial no tráfico de drogas no mundo. As organizações criminosas, especialmente o PCC, que é o primeiro comando da capital, e o CD, que é o Comando Vermelho, elas perceberam isso e começaram a atuar fortemente, matando pessoas, atentando contra organismos policiais, enfrentando o comércio, por exemplo, de combustíveis e tomando conta da distribuição de combustível em nosso país, atentando contra organizações de todos os setores, especialmente o transporte, por exemplo. Então, a nosso sentir, são organizações que atuam de forma organizada mesmo contra o Estado de Direito. Nesse sentido, nós entendemos que elas merecem ser consideradas como organizações terroristas, porque, para além de organizações criminosas, elas têm atentado contra o Estado brasileiro e contra os demais estados por exemplo, Peru, Bolívia e Colômbia, e cito também. Há uma preocupação dos Estados Unidos, o México também se tornou um narco-estado hoje, em que essa cocaína ela sai Peru, Bolívia e Colômbia,
recebe o refino no Brasil e daqui, pelos portos, por intermédio da fronteira seca, também sobe e vai para a Europa ou sobe também para os Estados Unidos. Então, a nosso sentir, não é um crime que encontra-se inserido apenas em nosso país, é um crime que a gente chama de crime transnacional, ou seja, que ultrapassa as fronteiras de nosso país e tem atentado com outras nações do mundo. Por esse motivo, a preocupação dessas nações em taxarem essas organizações criminosas como organizações terroristas, para que eles possam, de fato, reprimir a atuação dessas organizações criminosas onde eles se encontrarem. Bom, falamos de leis mais rígidas, mas também uma outra preocupação, né? Ou seja, mais gente presa. Como é que fica a questão do sistema prisional, né, do nosso país? Tem presídio suficiente para prender tanta gente? Excelente pergunta. Eu tive recentemente em El Salvador. Tive com o presidente Nayib Bukele e pude observar que ele criou um sistema prisional extremamente rigoroso e rígido. El Salvador se tornou de uma das nações mais violentas do mundo para a nação mais segura da América. Isso só foi feito porque houve um presidente da República que teve a coragem de fazer o enfrentamento da criminalidade violenta, as organizações criminosas, como nós entendemos que deve ser feito. Ele separou e criou num sistema prisional aqueles que se encontravam envolvidos em organização criminosa dos demais presos, os presos comuns. E criou lá aquilo que a gente chama de SECOT, que é um sistema prisional totalmente separado. Eu entendo que o Brasil deve fazer da mesma maneira, separar as organizações criminosas, mantê-los presos pelo maior número possível, com alteração, inclusive, da Constituição. A Constituição estabelece que a pena máxima em nosso país é de 30 anos. A nosso sentir, isso não tem sido efetivo para que a gente possa, de fato, retirar de circulação organizações criminosas que têm levado terror ao Estado brasileiro, como é o caso, repito, do CV, que é o Comando Vermelho, e do PCC, sem prejuízo, por exemplo, tratar da ADA, sem tratar do Comando do Norte, que se encontra atuando no norte do país. Então, são organizações criminosas que exigem um enfrentamento firme, com um pulso firme, para que a gente possa retirar de circulação e botar todos os líderes de organizações criminosas na cadeia pelo período que for necessário. Deputado, e sobre a APAC, existe alguma discussão a respeito disso? Colocar o preço para trabalhar, para gerar... Rafa, essa discussão é interessante. Existe sim. Só que é importante que as pessoas compreendam. No Brasil, é vedado pela Constituição Federal as penas forçadas. Então, eu não posso obrigar o preso a trabalhar. O que eu estou dizendo com isso? Que o preso só trabalha se ele quiser. A pergunta é, líderes de organizações criminosas vão trabalhar forçadamente, por exemplo, capinando rua, fazendo pinturas em meio-fio, por exemplo? Não irão fazer isso. Esses líderes de organização criminosa continuarão dentro do sistema prisional, dando os seus comandos de dentro da cadeia para fora da cadeia, para que o crime organizado continue acontecendo como tem acontecido em nosso país. Por esse motivo, nesse caso específico, as APACs, para organizações criminosas, não surtem o efeito esperado. Não vamos romantizar uma política pública que é, de fato, importante e relevante para aqueles criminosos de menor potencial ofensivo que aceitam retornar ao convívio social e, portanto, a APAC exerce um papel muito importante. Mas, no que se refere às organizações criminosas, esqueçam essa possibilidade. Líderes de organizações criminosas têm que ficar preso, encarcerado, enjaulado, para que possam sentir o rigor da lei em nosso país e aprender que com o Estado democrático não se deve agir contra a hipótese alguma, porque senão os senhores serão submetidos aos rigores da lei. Esse é o nosso Norte em Debate, falando de assuntos de relevância da nossa população do Norte de Minas e também pautas que são relativas a todo o nosso país. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já. Estamos de volta com o nosso Norte em Debate aqui pela TV Gazeta Norte Mineira. Obrigado pela sua audiência. Estamos recebendo hoje o deputado delegado federal Marcelo Freitas, do União Brasil. Deputado, nós falamos nos blocos anteriores sobre a oportunidade de emprego e renda, um assunto muito relevante também sobre os programas sociais, que na visão de muitos isso tem atrapalhado, inclusive, né, a recolocação de algumas pessoas para o mercado de trabalho. Seria uma forma importante repensar os programas sociais ou então trazer novidades a respeito disso para colocar as pessoas para trabalharem? Excelente pergunta, Rafael. Eu compreendo com certa clareza que nós temos que enfrentar essa discussão. Eu, inclusive, apresentei proposta de emenda à Constituição para que a gente possa, especialmente nos trabalhos safristas, por exemplo, permitir que a pessoa continue recebendo benefício assistencial e trabalhando, por exemplo, por safra. Na retirada de frutas, por exemplo, o norte de Minas tão forte no projeto de Jaíba e em várias partes do país. Então, eu entendo que
Nós temos que evoluir, pelo menos por um período, para que as pessoas continuem recebendo os benefícios assistenciais e possam ingressar formalmente no mercado de trabalho. Nós entendemos que, dada a escassez de mão de obra em nosso país, nós precisamos fazer com que mais pessoas trabalhem. E aqui, repito, que fique claro, pessoas que tenham totais condições de produzir. Não me refiro, em hipótese alguma, àquelas pessoas com deficiência que necessariamente precisam receber o BPC, que é o benefício da prestação continuada, e, por esse motivo, não podem ser tocados pelo Estado brasileiro. Mas aquelas pessoas jovens, com plenas condições de trabalho, com saúde, essas pessoas devem trabalhar e devem produzir em nosso país. E o debate da escala, né, de trabalho, que é tão polêmica, qual que é a visão do senhor a respeito disso? Um problema terrível, Rafa, e aí eu tenho que ser muito responsável. A nosso sentir, o nosso país hoje tem uma escassez gigantesca de mão de obra. Nós vamos ter dificuldade se aprovarmos o fim da escala 6x1. E repito, não é porque o trabalhador brasileiro não possa ter direito a trabalhar 5 dias e usufruir de 2 dias de descanso. Não é por essa questão, é porque nesse momento, sem um debate aprofundado, nós compreendemos que geraremos na economia brasileira um impacto de aproximadamente mais de 100 bilhões de reais. O que o empregador vai fazer? Ele vai simplesmente transferir isso para a cadeia produtiva. Mas, por exemplo, shopping center, já fez um cálculo lá, eles falaram da casa de 60 bilhões de reais de impacto no shopping center. Nós temos aí os supermercados, nós temos aí as farmácias. Então, são situações que realmente serão impactadas com a redução da jornada, com o fim da escala 6x1 para 5x2, por exemplo, ou 4x3, como era a proposição originária. A nosso sentir, 4x3 representa um exagero, é um discurso, a nosso sentir, sendo muito franco, que me perdoe aqueles que pensam diferente, mas um discurso politiqueiro, um discurso covarde contra o nosso país, porque o nosso país não vai ter competitividade internacional e vai afundar cada vez mais e a conta vai vir para todo mundo. Não se iludam. Discursos politiqueiros, discursos baratos não levam o país ao crescimento. Então eu acho que nós temos que fazer uma discussão muito responsável sobre o fim da escala 6x1, a nosso sentir, estabelecendo uma política de transição para que a gente consiga fazer a redução da jornada de 6 dias de trabalho por 1 para 5 trabalho por 2, de maneira gradativa, escalonada, respeitando a economia de nosso país e respeitando, acima de tudo, a você que nos vê nesse momento, que vai pagar o preço dessa conta. Porque é muito claro, o empregador, ele nunca absorve esse preço, ele sempre repassa para o consumidor. E a discussão responsável precisa levar em consideração isso e saber quanto é que vai custar, por exemplo, a fruta que eu recebo em minha casa, o arroz que eu recebo em minha casa, o feijão que eu recebo em minha casa, porque toda a cadeia será impactada com o fim da escala 6x1 e nós temos que tratar isso de maneira muito responsável e não politiqueira. Entendo que o trabalhador merece usufruir de melhores condições de trabalho, de melhor salário. E faça uma aposta aqui. Se o trabalhador receber mais, receber bem mais pelo seu trabalho, ele vai optar por trabalhar mais e receber por isso. Se reduzirmos a escala para 4x3 ou 5x2, não tenha dúvida alguma que sem aumento de salário, ele vai optar para ficar no 5x2 ou 4x3. Mas com aumento de salário, ganhando mais, ele vai optar por receber mais, trabalhar mais e botar melhores condições para a sua família. Um assunto muito importante, com certeza que impacta a todos no país e também para a nossa população do Norte de Minas. Bom, temos muitos assuntos para tratar, mas infelizmente o nosso programa está encerrando o tempo. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Foi um programa rico, com certeza, que a população pôde aprender também muita coisa a respeito sobre política, tá bom? Obrigado, parabenizo, Rafa, para você por conduzir de forma brilhante esse programa e me propiciar a oportunidade de esclarecer para as pessoas. Muito obrigado. Ok, então é isso. Nós agradecemos a você que acompanhou esse Norte em Debate e eu te espero na próxima edição aqui na TV Gazeta Norte Mineira. Até a próxima!